Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu silicone, por que eu troquei a prótese ano passado, como é que foi meus pós-operatórios, enfim, vamos falar um pouquinho sobre tudo. Eu coloquei a primeira vez com 17 anos e todo mundo se assusta um pouquinho quando eu falo isso, mas tem um porquê. Eu sempre falo que quando eu fui nascer, Deus estava em dúvida. Será que eu mando menina? Será que eu mando menino? Aí o que ele fez? Mandou menina aqui e menino aqui. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Porque eu nasci reta, não tinha nada. Aqui, ó, era um piá. Aí, com 16 anos, os médicos já tinham liberado que eu já podia colocar. Porque não ia mais milagrosamente cair um milagre sobre mim e crescer do nada, né? Mas a minha mãe só ia deixar com 18 anos. Antes dos 18 não vai colocar. E aí que entrou a parte da negociação. Por quê? Eu faço aniversário em dezembro. E aí era época de vestibular, verão, depois da cirurgia tu tem uns meses que tu não pode pegar sol. Então, pra não coincidir com a época dos vestibulares e eu conseguir aproveitar o verão, ela concordou em me deixar fazer uns meses antes de eu fazer 18. Então, só por isso que eu fiz com 17, porque senão, se fosse pela minha mãe, eu tinha esperado até os 18. Você é uma chata. Na época, eu era muito mais magra do que eu sou hoje. Então, pra não ficar muito vulgar, pra não chegar os peitos antes que eu nos lugar, foi colocado uma prótese menor. Foi colocado a primeira vez 285. No início eu já tinha achado meio pequena, mas tudo bem, né? Aí depois desinchou porque ela muda bastante. Logo que a gente coloca, a maioria das pessoas fica um pouco assustada, porque ela fica bem grande. A minha nem no início eu não tinha achado grande. Mas ela desincha bastante. Então, se tu tá um pouco assustada no início, calma que vai desinchar. E se tu tá achando bom, sinto lhe informar, mas vai desinchar. E aí, ano passado, eu resolvi trocar, aumentar um pouquinho o tamanho, né? Eu queria até um pouquinho maior, mas tô super satisfeita com o tamanho que eu tenho hoje. A gente colocou uma prótese de 375, então foi aumentado 100 ml, né? E na hora da cirurgia, foi descoberto que uma das próteses, se não me engano, do lado direito, estava estourada. E não, eu não senti ela mais mole, ao toque, assim, não, eram as duas iguais. Eu não sentia dor, eu fiz exame de imagem antes da cirurgia e não apareceu nada, absolutamente nada. Eu vou explicar meio por cima o que aconteceu, porque eu não vou saber os termos técnicos, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi do que o médico me explicou. O que acontece? Depois que a gente coloca o silicone, ele tem uma camada assim que fica ao redor do gel, né? E ao redor dessa camada, o nosso corpo cria como se fosse uma outra camada de proteção. E aí a camada do gel do silicone mesmo da prótese estourou, mas a camada que o meu corpo tinha criado em volta segurou. Então só esparramou mesmo aquele gel quando eles abriram. Mas por conta disso eu tive que ficar com dreno, a recuperação foi bem mais difícil do que a primeira vez. Inclusive, a primeira vez eu praticamente não sofri. Eu sempre falo que é o segundo e o terceiro dia de dor, assim que tu sente um pouquinho mais de dor, depois só vai. E também a dor, tu olha pra baixo, tá peituda, esquece. Dica que eu dou pra vocês: aproveitem ir no banheiro antes da cirurgia, porque depois, gente, tu pode comer mamão, tu pode tomar Activia, comer aveia, o que for, não vai, simplesmente tranca e tu não consegue ir no banheiro. Outra coisa, se tu é uma pessoa que gosta de dormir de bruço, a prótese muito grande incomoda. Quando eu tinha colocado antes a menor, eu não me incomodava nada, eu dormia quase sempre de bruço a noite inteira. E agora eu não consigo mais, eu fico uns 5 minutos e incomoda bastante, não sei. Parece que tu tem duas bolotas mesmo, né? Mas enfim, ela fica incomodando ali. Então, se tu gosta de dormir de bruço, vai incomodar. Tanto a primeira quanto a segunda vez eu operei em Joinville com o médico Vicente Daquino Neto. Indico ele de olhos fechados. Inclusive ele é marido da minha prima. Não só por isso, mas ele é um profissional muito bom de verdade. Quanto a valores, nem adianta eu falar, né? Porque pra família tem pechicho, choro é livre, então, né?
Mas é isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem com uma amiga que tá pensando em colocar ou em trocar a prótese. E assim, outra dica que eu vou dar pra vocês, se vocês forem colocar em outra cidade um pouquinho mais longe, fiquem uns dias a mais. A primeira vez eu fiquei uns dias a mais lá. Essa segunda vez eu voltei, acho que foi no 4º dia, e foi bem complicado porque deu umas 9 horas de viagem. Então dói, pra passar em lombada, em qualquer coisa, dói bastante nos primeiros dias. Então, se vocês forem fazer um pouquinho mais longe, se preparem para ficar uns dias a mais na cidade, que vai valer a pena. Mas é isso aí, gente. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem com uma amiga que tá pensando em colocar ou trocar a prótese de silicone. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.